Pois são muitas coisas, esses detalhes são importantes, né? O SC para mim puniu preventivamente, aí agora todo mundo fala, a Libra fala, os jogadores talvez falem. Mauro, o buraco é mais embaixo, você que estuda bastante torcidas organizadas sabe bem que não é tão simples assim, né? Essas questões, mas o Santos se encrencou, né? E agora com um time fraco, sem técnico, capengando, e agora sem torcida, vai enroscar. Eu acho que o sem torcida pode ser até bom, né? Porque ontem a torcida mais pressionou o Santos de uma maneira negativa do que ajudou, né? A atmosfera era muito ruim, o presidente sendo xingado, jogadores hostilizados. Talvez que a torcida seja até menos tenso para os jogadores do Santos que ontem tiveram que sair de campo daquela maneira, né? Eu continuo achando que o grande problema é que não se pune CPF, né? Ontem os torcedores, os caras que jogaram bomba, arrancaram grade, estavam lá, as imagens estão lá. Algum deles foi autuado, foi preso, foi detido, vai pagar pelo que fez? Aparentemente não, como sempre acontece. Não adianta punir o clube se você não pune quem faz, porque quem faz continuará fazendo, senão esses outros, porque há impunidade. Se há impunidade, você vai continuar tendo problema. Então, assim, nada de eficiente é feito. Discursos, manifestações públicas, não vai adiantar nada. E sobre a questão dos jogadores, isso não surpreende. São gerações e mais gerações de jogadores de futebol no Brasil que não se posicionam para nada. Rigorosamente nada. Raríssimos são aqueles que têm alguma posição, seja ela política, social, até com relação aos próprios interesses. Para mim, o mais claro, o exemplo mais claro disso tem uma década, que foi no auge daquele período do Bom Senso Futebol Clube, em que alguns jogadores que já estavam se aposentando, já tinham parado, capitanearam o movimento para melhorar o calendário, para melhorar a condição do jogador do time pequeno que fica sem emprego antes da metade do ano, e uma série de outras questões relevantes, né? Para a melhoria do futebol e para a melhoria da situação do atleta de futebol e dos demais profissionais que trabalham no esporte. Não estou falando dos que ganham bem, não. Estou falando da grande, massacrante maioria, que ganha pouco, né? E não houve praticamente nenhuma participação dos jogadores mais importantes. Aqueles que atuam no exterior, em quase sua totalidade, se não na totalidade, se obtiram. Os que atuam aqui no Brasil, né, com receio, até entendo que alguns jogadores de determinado porte tivessem receio de represália dos dirigentes. E a gente sabe que alguns jogadores que se envolveram minimamente ficaram meio que queimados no meio, né? Olha, ninguém vai querer você está criando aqui problema, aquele tipo de coisa, né? Mas alguns atletas têm tamanho para peitar até esse tipo de postura de um eventual cartola tentando intimidar. Porque são caras já que alcançaram um determinado nível, mas praticamente ninguém, bancou, ajudou, apoiou. Então é isso, é uma categoria omissa, alienada, em geral é assim, salvo exceções, tá? E mesmo quando apertam os seus próprios carros, não fazem nada. Na véspera do jogo, o ônibus do Corinthians tem que voltar para São Paulo. Um negócio patético, né? Patético. Os caras batucando ali, ameaçando os jogadores. Inclusive alguns jogadores novos, garotos do time do Corinthians, que não tem que passar por isso, não tem nenhuma responsabilidade pela fase do time. E no dia seguinte, aí, aqueles torcedores do Santos atiraram bomba no gramado e interromperam o jogo, que, aliás, tinha ainda mais 2, 3 minutos e acréscimos, né? Ou seja, ainda tinha jogo ainda, né? E quem comprou o ingresso também estava perdendo, porque não viu o jogo inteiro. Tirando os caras que jogaram ali, a maioria das pessoas estava querendo assistir o jogo. Enfim, não vai ter solução e acho que a gente vai ficar repetindo isso ad eternum até que sejam tomadas medidas realmente eficazes. Eu acho que a eficácia passa pela punição a quem faz. Pode até punir o clube, tudo é outra discussão. Mas o cara que atira a bomba, alguma coisa tem que acontecer com ele, gente. Não acontece nada, amanhã ele vai jogar de novo, senão ele, o colega dele vai fazer, e tudo vai continuar como antes, o torcedor do outro time vai fazer. Já tivemos o VAR lá em Porto Alegre sendo destruído por torcedores do Grêmio. Na Vila Belmiro não é a primeira vez que acontece. Invasão de CT. No Botafogo, já como o SAF, teve uma ocasião que os caras invadiram lá na área de fisioterapia lá dos jogadores, né? Tivemos recentemente o ex-técnico do Atlético Mineiro, o Cudê, tomando dedada na cara de torcedor do Atlético. Tivemos aquela situação do Zé Ricardo no Vasco, uma situação absurda, humilhante. Os caras ameaçando o Zé Ricardo na porta do ônibus e o Zé Ricardo acuado, com uma cara assim assustada. Pô, não tem que passar por isso, gente. Agora, o que a Associação dos Técnicos faz quando isso acontece? Nada. Mas quando é criticada, a associação não, a federação, quando os técnicos brasileiros são criticados pelo aspecto técnico, ou seja, o trabalho não é bom e tal, eles emitem nota contra jornalista, né? Aí eles emitem nota. Mas para defender de fato os interesses do futebol, dos profissionais, são bem preguiçosos.